Jesus. E nos deparar com esse texto, poder entender que a cruz não foi o fim, mas a cruz foi o começo. E de entender que Jesus, ele nunca se entregou por um efeito. O efeito dá e passa. Mas entender que Jesus se entregou por uma causa. E esta causa, ela existe uma essência que está por detrás dela. Qual, Mãe? É o amor. Amor por quem, Mãe? Pela minha vida e também amor pela sua vida. Falar de ressurreição é extremamente importante. E antes de entrar propriamente no texto que nós lemos, eu queria ressaltar aqui a importância da ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus é uma das verdades centrais do Evangelho. E a palavra de Deus nos dá a certeza da grande importância da ressurreição. Ô Mãe, prova biblicamente, fundamenta isso que você está falando. Pois bem, Romanos, capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 4, Deus toma os lábios de Paulo e vai dizer: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo esta boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escritas nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina e a sua ressurreição, provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus, ela é o resultado efetivo pelos nossos pecados. Através da morte e ressurreição, forneceu um meio de perdão e de relacionamento restaurado com Deus. Prova, Romanos 6, versículo 4. Assim como fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido juntamente com Ele. E isso sim, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma novidade de vida. Terceiro, a ressurreição nos assegura aos discípulos de Cristo a futura e bendita herança. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da tua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus guardada para o seu povo. Ele guarda no céu, onde elas não perdem o valor e nem pode estragar e nem ser destruídas. Então a Bíblia, ela nos revela as verdades centrais da ressurreição de Jesus Cristo. Ô Mãe, e como que a Bíblia, ela relata a ressurreição de Jesus?
desta verdade central do Evangelho, das boas novas de salvação. O texto que nós lemos, João capítulo 20, versículo de número 1, é de madrugada e é no primeiro dia da semana. Que dia é este? Domingo, um dia como outro qualquer, mas um dia recheado de um grande acontecimento. Maria Madalena vai se juntar com algumas mulheres e de madrugada ela pega algumas especiarias para fazer o embalsamento do corpo. E o texto vai nos trazer uma ideia de que quando ela chega naquele local, ela vai observar que Jesus não está dentro do sepulcro. Ela volta, vai até onde que os discípulos estão, se dirige à pessoa de Pedro e vai dizer: o amado da nossa alma não está lá. E sabe o que é pior? Nós não sabemos aonde que ele está. Pedro se junta com João, os dois correm juntos, mas o texto vai dizer o seguinte, que Pedro e João, quando chega na porta do sepulcro, João vai observar que também Jesus não está lá. Mas Pedro, ele tem um temperamento sanguíneo. Pedro não para na porta como João. Pedro entra. E quem entra tem uma visão privilegiada daquele que não entrou. Quando Pedro entra, Pedro vai observar que o lençol que cobriu o corpo de Jesus está no chão. Mas Pedro vai ter uma observação a mais. João capítulo 20, versículo de número 7. Ele vai observar que o lenço que cobria a cabeça de Jesus está dobrado ou enrolado à parte. E o texto vai dizer: e eles acreditaram e voltaram. Peraí, o texto é propriamente intrigante. Por quê? Jesus deu provas infalíveis que ele ressuscitou. Primeira delas, a pedra do sepulcro está removida. Segunda delas, ele não está lá dentro. Terceiro, o lençol que cobriu o corpo dele está no chão e ele não está lá. Mas os discípulos só acreditaram quando Jesus observaram o lenço que estava envolto sobre a sua cabeça está dobrado ou enrolado à parte. Eu tive com um amigo há um tempo atrás, ele esteve em Israel e ele cita esse texto em forma de parábola, é a parábola do servo e do Senhor. E esta parábola é interessante, é um conto que tem em Israel até hoje. Como assim, Marcos? O servo preparava a mesa, se distanciava um pouco. Se o Senhor pegasse o lenço e ele limpava as mãos, limpava a boca, limpava a barba, e se ele jogasse aleatoriamente o pano sobre a mesa, ele está dizendo para o servo: pode tirar a mesa, eu já terminei. Porém, se o servo preparasse a mesa do banquete, se deslocava de longe, e se o seu senhor pegasse o lenço, limpava as mãos, limpava a boca, limpava a barba, e se ele dobrasse ou enrolasse do lado do prato, ele está dizendo para o servo: não tire a mesa, eu não terminei, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Por que o versículo de número 7 foi um start para Pedro e para João? Porque eles foram os discípulos que prepararam a ceia para Jesus. E eles entenderam. Eu fico imaginando o pastor Eduardo, Pedro e João voltando para casa e um conversando com o outro e dizendo: Pedrão, valeu a pena. Valeu a pena, João. Valeu a pena sofrer por ele. Valeu a pena chorar por ele. Por que, João? O lenço está dobrado. Glória a Deus. Ele foi, mas ele volta. Quer uma palavra hoje aqui na noite desse dia? Eu estou bem à vontade hoje aqui. O lenço hoje aqui está dobrado. A obra não terminou ainda. Ele foi,
mas ele dá-se a entender pelo texto que Pedro e João não tiveram com Maria Madalena, porque ela está virada para dentro do sepulcro. E o texto vai nos trazer uma informação que se apresenta dois anjos vestidos de branco. Primeiro, eles não estão de roupa de luto, eles estão de roupa branca. E o texto vai dizer que ele vai direcionar a palavra para ela. Ele vai dizer: mulher, por que tu choras? E ela responde: porque levaram o meu Senhor. Eu gosto da narrativa de Lucas. Quando os anjos vão se direcionar para Maria, vão dizer para Maria: Maria, tu está procurando um vivente dentre os mortos? Quando os anjos estão conversando com ela, quem para perto de Maria? Jesus. E Jesus começa a narrativa dizendo: mulher, por que tu chora? Eita glória. A quem tu buscas? Ela não reconhece Jesus, porque ela confunde Jesus como o jardineiro do jardim de Arimateia. E ela vai dizer: levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde que ele está. Primeiro, Jesus chama ela de mulher. Depois, Jesus chama ela pelo nome. Por mulher ela não reconheceu, mas quando chamou pelo nome ela reconheceu. E o texto vai dizer, Jesus dizendo: Maria. E ela vai dizer, e voltando-se diz Rabone, que quer dizer mestre. Por quê? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Como Maria reconhece Jesus, o texto vai dizer o seguinte, que Jesus vai dizer para Maria: Maria, não me detenhas. Maria, não me segura. Maria, eu tenho que ir para o meu pai, que também é o teu pai, Maria. Mas eu tenho uma missão para você. Vai lá e anuncia a meus irmãos que eu estou vivo. O texto me chama a atenção, irmãos. O que é? Que Maria, ao segurar Jesus, a presença visível de Jesus, o texto está nos trazendo uma informação. Qual? Valorização da presença de Jesus perto. Maria está segurando Jesus, a ponto de Jesus dizer: Maria, não me detenhas. Maria, não me segura. Maria, não me para, porque eu tenho algo para fazer ainda, Maria. Mas o sentimento de Maria é outro. Qual é o sentimento de Maria? Eu quero o Senhor aqui perto. Eu não quero sair de cidade em cidade sem saber aonde que o Senhor está. Eu valorizo a presença do Senhor pertinho de mim. Esse texto nos traz uma admoestação muito grande. Há um tempo que se valoriza tudo, um tempo que se valoriza todos, mas menos a presença de Deus. Maria está nos ensinando que o melhor bem precioso que ela tem é a presença de Jesus perto dela. Ela vai e anuncia aos seus irmãos, aos discípulos, que Jesus está vivo. Mas o capítulo de número 20, o versículo de número 19, a tarde daquele dia de domingo chega. E a pergunta que não quer calar: aonde que estão os representantes do Cristo? Os discípulos de Jesus. O texto vai dizer que eles estão numa sala, aonde que existe um sentimento que impera lá dentro. Qual é o sentimento? Medo. Medo de quê, mãe? Medo dos judeus fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus, com eles também. Mas o texto vai nos trazer uma informação seguinte, que o sentimento de medo impera lá dentro, mas o Cristo que está ressurreto, o Cristo, ele não precisa bater na porta que está trancada. O texto vai dizer que ele já vai logo entrando naquela sala.
À medida que ele se coloca naquela sala, o texto vai dizer que ele não vai para o canto daquele ambiente. O texto diz que ele se coloca no meio. E quando ele se coloca no meio, o texto vai dizer que ele vai liberar uma saudação dizendo: paz seja convosco. Primeiro, ele não precisa bater na porta porque ele é o dono da casa. Segundo, ele poderia ir para inúmeros lugares da casa. Ele poderia ir para esse canto aqui, não foi? Ele poderia ir para esse canto aqui, também não foi? Ele poderia ir para aquele canto de lá, ele também não foi? Ele poderia ir para o canto direito, também não foi? Mas ele não precisa bater na porta, ele se coloca no meio da casa. Oh, mas meio na Bíblia tem algum significado? Tem. Meio na Bíblia fala de centralidade. Meio na Bíblia fala de equilíbrio. Mas meio na Bíblia também fala de sustentabilidade. A Bíblia diz, Salmo de número 46, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus não está no canto, Ele está no meio dela. Aleluia, aleluia. E por Ele estar no meio dela, não será abalado. O que você veio dizer hoje aqui, Mãe? Eu vim dizer que Jesus está no meio. E por Ele estar no meio, Ele está dizendo: eu sustento. Ele é o sustentáculo desta igreja, Ele é o sustentáculo desta obra, Ele é o sustentáculo de tudo. Se coloca no meio? Sim. À medida que Jesus se coloca no meio, o texto vai dizer que o sentimento que agora era de medo, o sentimento muda. Qual que é o sentimento agora? Alegria. Mudou. Alegria por quê? O texto diz: somente de ver Jesus. O sentimento que era de dor, de tristeza, de medo, agora ele sai. E qual é o sentimento que entra? É o sentimento da alegria. Somente de ver a presença de Jesus no meio. Existem vários conceitos, irmãos, que definem a alegria. Dentre eles eu vou citar dois aqui e vou caminhar para o fim. A primeira delas é o conceito psicológico que define a alegria. Mas qual é o conceito psicológico? A psicologia define a alegria da seguinte forma: é necessário uma ação de contentamento externo para a gente se alegrar internamente. O nosso cérebro manda comando: você está alegre, e a gente sorri dizendo que a gente está alegre. Isso é psicologia. Para a psicologia é necessário de uma ação de contentamento externo. Mas qual é o outro conceito que define a alegria? É a palavra de Deus, chamada na antropologia bíblica, que também define a alegria. Para a psicologia, a alegria é de fora para dentro. Mas a alegria, segundo a Bíblia, ela é invertida. Não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Mas por que é de dentro para fora? Porque nós somos morada de alguém. Mas que eu não vi na escola dominical, eu sou morada de quem? Você é morada do Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. O bendito Espírito Santo mora dentro de você. E nós somos alegria, é a alegria por excelência. Talvez alguém possa passar na frente desta igreja Batista do Calvário de Inoã agora.